Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se eu te fizer uma pergunta, você sabe qual é a diferença entre um teste direto e um teste indireto? O teste de Cooper de pista é um teste direto ou indireto? O teste em esteira ou bicicleta ergométrica para VO2 máximo é direto ou indireto? O teste de 1RM é um teste direto ou indireto? Os testes de dobras cutâneas para ver percentual de gordura é um teste direto ou indireto? Se você ficou um pouco indeciso em algumas dessas perguntas, me acompanhe aqui neste vídeo e vamos resolver essa dúvida. Pessoal, vamos nessa então. Para nós entendermos mais sobre a escolha, qual o melhor teste para nós aplicarmos com esse ou com aquele indivíduo, com o aluno ou com o atleta, é fundamental que num processo de avaliação física, e tem vídeo nosso aqui falando o que eu avalio, tem um vídeo aqui falando sobre isso, o que avaliar, né, num processo de avaliação física nos vários âmbitos. E também tem um vídeo falando aqui, né, um vídeo no canal, explicando exatamente o que é a avaliação física. A diferença entre medir e avaliar, o que é o teste, são conceitos básicos fundamentais para entendimento. Dá uma olhada nesses vídeos, caso não tenha assistido, até mesmo antes de assistir a esse, ou logo depois. Quando nós falamos, portanto, em avaliação, sempre que a gente quer avaliar é um diagnóstico que nós fazemos a partir de uma medida, de um dado, que é coletado por meio de um teste. O teste é um instrumento de coleta de dados. O teste é um instrumento de medida. Não entenda por instrumento como sinônimo de equipamento. É uma forma é uma estratégia, é um recurso para poder coletar um dado. Isso é um teste. Um instrumento de medida, um instrumento de coleta de dados. O teste, ele pode ter como característica ser direto ou indireto. Quando eu coleto um dado, eu posso coletar isso de maneira direta ou de maneira indireta. Testes podem, portanto, ser diretos ou indiretos. O que é isso, Cássio? E o entendimento dessa questão é fundamental para a escolha do teste em si e para saber quais as limitações, né, de cada teste que eu utilizo, para poder, a partir daí, ter um pouco mais de consciência em relação a um conjunto de diagnósticos que eu faço de um dado que eu acabei de coletar. Isso é fundamental. O que é um teste direto? Atenção nisso. O teste direto, o que é ele? O que significa isso? É o teste que mede diretamente. Então, quando eu estou fazendo a medida diretamente da variável de interesse, então é um teste que mede diretamente a variável de interesse. Como assim, Cássio? A variável de interesse. Olha, eu estou medindo algo, eu quero saber de alguém o VO2 máximo. Levei lá para a pista para fazer o teste de Cooper e quero o VO2 máximo. O VO2 máximo é a minha variável de interesse. Ó, vou fazer um teste de 1RM porque eu quero ver, vou fazer um teste de força, quaisquer protocolos, eu quero saber o peso que ele levanta numa repetição máxima. A variável de interesse é o peso que ele levanta. Eu quero saber a impulsão vertical dele ou horizontal. Eu quero saber o percentual de gordura de alguém. Então a variável de interesse é o percentual da gordura corporal. Eu quero saber o IMC, a minha variável de interesse. Todo e qualquer teste que, quando eu aplico, ele mede de maneira direta essa variável de interesse, esse é um teste direto. Atenção! E o teste indireto, Cássio? O que é um teste indireto? É um teste que não mede, ele faz o quê? Ele estima a variável de interesse. A variável de interesse agora não é medida diretamente. A variável de interesse ela é estimada. Todo teste que faz uma estimativa da variável de interesse é para nós um teste indireto. Agora atenção, qual deles é mais preciso? Obviamente o teste que mede diretamente a variável, o teste direto. O teste indireto é mais impreciso, porque ele está fazendo uma estimativa da variável de interesse. Mas, ô Cássio, então por que existe teste indireto?
Porque nem sempre, para algumas variáveis, eu tenho condição, sem um pouco mais de recurso tecnológico, de medir diretamente a variável. Então eu acabo lançando mão de um teste indireto que não é tão preciso, mas que me permite, pelo menos, estimar a variável de interesse e ter um dado para, a partir daí, fazer o meu diagnóstico e tomar as minhas decisões de treino. Então, nem sempre é possível medir diretamente uma variável qualquer de interesse. É para isso que existem os testes indiretos, quando eu não tenho possibilidade infraestrutural ou até de conhecimento meu para poder medir uma variável de interesse. E aí a gente faz uma estimativa dela. E isso vale para tudo. Isso não é só para o ambiente nosso de educação física. Isso tem testes na medicina, teste de exame sanguíneo, de triglicerídeo, de colesterol total. Algumas das frações são estimadas. Eu tenho lá o colesterol total, tenho o LDL, eu estou estimando o HDL, estou estimando um LDL. Tem algumas coisas que são estimadas, está tudo normal. Por impossibilidades, às vezes, de medida ou por dificuldade maior em termos de recurso tecnológico. Cássio, por favor, agora me dá uma noção melhor disso. Agora nós vamos lá. Muito na literatura, você já deve ter ouvido falar um termo que utilizam muito, que é esse aqui, ó. Tal teste é padrão ouro para isso ou para aquilo. O que é um teste padrão ouro? É o melhor que existe. Adivinha se o teste padrão ouro é indireto ou direto? É óbvio. Todo teste padrão ouro é um teste direto. É o que existe de melhor. É o que mede mais diretamente e com maior precisão e fidedignidade uma variável de interesse qualquer. Vamos fechar aqui, então vamos para alguns exemplos. Atenção aí. Se eu olho para isso, então, entendido o que é um e é outro, a busca nossa, num processo de medida e avaliação física, seria sempre por qual teste? Pelo direto, pela precisão que ele tem. Mas nem sempre isso é possível. Vamos ver alguns exemplos para entender quem é direto e indireto e por que às vezes não é possível usar o teste direto e, portanto, nós vamos abrir mão do padrão ouro, mas vamos ter alguma coisa, obviamente, confiável. Imagina que você leva alguém lá, então, para a esteira rolante e vai fazer um protocolo para conhecer o VO2 máximo. E, aliás, vejam tudo que nós temos aqui no canal sobre o VO2 máximo e sobre tem N vídeos aqui mostrando testes. Olha, o VO2 máximo é a minha variável de interesse. Aí eu levo o indivíduo lá para a esteira. Qual é o único jeito, qual é a única forma de eu medir diretamente o VO2 máximo? O quanto os músculos dele estão consumindo? Eu tenho que ter um equipamento, que é o analisador metabólico. É o tal do ergoespirômetro, o analisador metabólico. Eu preciso do equipamento que, enquanto eu estou lá no teste, aumentando a velocidade ou a inclinação na esteira, o equipamento está medindo, o indivíduo está lá com a máscara e tal. Tem teste aqui, dá uma olhada nesse vídeo que nós temos aqui, que nós temos um vídeo mostrando uma ergoespirometria na esteira. Aí ele está medindo. Aí eu estou tendo um teste direto de VO2 máximo. Agora, e se eu não tenho o equipamento? Eu posso submeter o indivíduo ao mesmo protocolo. Coloco lá na esteira e vou aumentando a velocidade em 2 minutos, ou usa protocolo de Elested, protocolo de Castro, um monte de protocolo que tem na literatura. Mas se eu não tiver o equipamento para medir, eu não estarei medindo o consumo de oxigênio. Eu chego lá no final do teste, ele chegou num estágio tal, e aí a gente aplica uma equação matemática, que faz o que a equação? Me dá um valor de VO2 máximo pelo desempenho que ele teve no teste. Esse VO2 máximo agora está sendo medido diretamente? Não. Ele foi estimado a partir de uma equação por conta do desempenho do indivíduo no teste. Agora você tem o teste indireto de VO2 máximo. Mas veja que curioso, o protocolo na esteira foi o mesmo. Por exemplo, colocou lá no protocolo de Elested, ou no protocolo que a gente usa, que a esteira fica no plano e fica né, sem inclinação, fica no plano, e nós vamos aumentando a velocidade em 2 km por hora. Poxa, desculpa, nós vamos aumentando a velocidade em 1 km por hora a cada 2 minutos. E aí eu usei o mesmo protocolo, mas num eu tinha o analisador, foi um teste direto. No outro eu não tinha, foi indireto. Agora atenção.
Mas esse teste na esteira, sem o analisador, ele é só indireto? Ou ele é direto? Ele é indireto para quem? Para o VO2 máximo. Atenção no conceito. Teve alguma coisa que eu medi diretamente nesse teste? Por exemplo, a velocidade que ele chegou, a última velocidade dele. Ele aguentou ficar 2 minutos a 12 por hora, a 13 ele não aguentou. O 12 você mediu. Isso aqui é uma medida. Ele foi um teste direto para quê? Para a última velocidade que você aguentou, para a maior velocidade que você sustenta por 2 minutos. Que eu não sei se é a velocidade que ele atingiu o VO2 máximo, mas eu sei que é a última que ele atingiu no teste que ele suportou os 2 minutos. Isso aqui é uma medida direta. Se eu tivesse colocado o frequencímetro nele, aí o que ia acontecer? Foi. Tem vídeo aqui mostrando que a frequência. Aí ele chegou lá na frequência máxima de X batimentos por minuto. A frequência máxima dele foi medida ou foi estimada? Foi medida. Então ele foi um teste direto para a frequência máxima, para a velocidade, para a última velocidade de 2 minutos. Aí eu vou lá e levo ele no outro dia, nessa velocidade de 12, por exemplo, e vejo o tempo que ele suporta manter essa velocidade. Tem vídeo aí mostrando isso. O teste de tempo limite na velocidade de VO2 máximo, ou em outra velocidade qualquer. Coloco ele lá a 12 por hora, num outro dia, porque ele tem que estar descansado. Imagina que ele fica 5 minutos e 30 segundos a 12 por hora. Esse tempo de 5 e 30 na velocidade de 12 por hora, esse teste de tempo limite, ele é direto ou indireto? Ele é direto. Eu medi diretamente a variável de interesse. Quanto tempo ele fica na esteira a 12 por hora. Eu medi. Com o analisador eu medi o VO2. Sem o analisador eu estimei. Então, para VO2 o teste é indireto. E para velocidade, ele é direto. E para frequência cardíaca máxima, ele é direto, porque eu medi com o frequencímetro. Olha que bacana. Eu levei lá o indivíduo para o teste de Cooper na pista. Ele foi lá 12 minutos correndo, aí no final aplica a equação do Cooper, tem aqui, tá? Tem vídeo aí falando disso, e deu o VO2 máximo de tanto. Teste direto ou indireto? Depende da variável de interesse. Qual era a variável de interesse? VO2 máximo. Teste indireto, porque o VO2 vai ser estimado. Agora, atenção, se você marcar o tempo dele em cada volta, dá uma olhada no vídeo que nós temos aqui falando desses testes de pista, você vai ter a velocidade dele em cada volta. E no final dos 12 minutos, você tem uma velocidade média dele durante todo o teste. Aí isso é direto ou indireto? Se a variável de interesse for a velocidade em cada volta ou a velocidade média dele nos 12 minutos de teste, aí a variável de interesse foi medida ou estimada? Foi medida diretamente, aí ele passa a ser um teste direto. Direto para a velocidade média e indireto para o VO2 máximo. Por isso que não existe um teste que é só direto ou só indireto. Dá uma olhada no vídeo que nós temos aqui sobre o teste de 1 RM ou de repetições. O teste de 1 RM eu meço o peso para uma repetição. Então, para o peso de 1 RM, o teste de 1 RM é direto, por isso que chamam de padrão ouro. Agora, ele não me ajuda a falar, tá bom, então ele tem 100 quilos de 1 RM. Quantas repetições ele faz com 70%? Não sei. Não sei. O teste de 1 RM é padrão ouro para mostrar o peso. Agora, tem teste que é teste de repetições máximas. Dá uma olhada aqui que nós temos um vídeo mostrando esse teste. O indivíduo vai lá, põe o peso e faz um número X de repetições com aquele peso. E aí nós estimamos o peso de 1 RM. O teste de repetições máximas, para o peso de 1 RM, ele é indireto, porque ele não mede a variável de interesse, ele estima. Agora, com 30 quilos, ele aguentou fazer 16 repetições, 12, 10, 8, 9, 7 repetições máximas. Isso é direto ou indireto? Isso é direto. Com 30 quilos, ele fez 11 repetições máximas na rosca direta, num teste. Eu medi quantas repetições. Se a variável de interesse é o número de repetições com determinado peso, foi direto o teste. Direto para uma coisa. Então, o teste de repetições máximas é indireto para 1 RM, porque ele estima. Mas ele é direto para desempenho com peso específico. Olha quanta coisa.
Vamos fechar? Composição corporal, pega o adipômetro, dobras cutâneas. Aí você vai lá e faz o quê? Na dobra, bíceps, tríceps, abdominal. Você vai lá e mede a dobra. No mede deu 8 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros. Você mediu a dobra. Aí você pega os valores de 3, 4 dobras, leva para uma equação e tal e sai um percentual de gordura. Teste direto ou indireto, um protocolo qualquer. Você pode usar o protocolo do Guedes, pode usar o protocolo de Polo, que pode usar o protocolo de... nem lembro os outros todos lá, tem tanto protocolo. Tem vídeo aí nosso mostrando, inclusive, como fazer, né, o percentual de gordura e tal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nesses nossos vídeos sobre percentual, sobre o teste de adipometria. Então você fez o quê? Você mediu o percentual de gordura? Não, você mediu a dobra cutânea. O percentual que aparece lá é o quê? É estimado a partir de equações matemáticas. Portanto, o teste de dobras cutâneas, a adipometria, para o percentual de gordura, ele é um teste o quê? Indireto. Agora, ele é direto para alguma coisa? A adipometria? Tem alguma coisa que você mede diretamente? Tem o quê? A dobra. Você mediu, deu 10 milímetros na dobra XYZ. Então ele é direto. Se você pegar todas as dobras, eu fiz um protocolo, desculpem que eu estou numa tosse. Se eu fiz um protocolo com 7 dobras, e se eu somar todas, o que eu tenho? Deu 40 milímetros, deu X milímetros. Está direto ou indireto? Isso é direto. Você tem a somatória das dobras cutâneas. Você tem uma medida direta. Se daqui a 2, 3 meses você soma tudo, mede as mesmas dobras e soma tudo e deu 5, 6, 7 milímetros a menos, você tem uma medida direta de que a quantidade de gordura subcutânea caiu. E isso é altamente preciso. O que é impreciso? É um percentual. Agora, quando você mede as dobras e soma todas, você tem um teste direto. Padrão ouro. Padrão ouro para quê? Para a medida da dobra, para a soma de todas as dobras da gordura subcutânea. É um teste direto de gordura subcutânea, mas o indireto é o percentual de gordura total. Então, olha, pense naquilo que você está escolhendo, porque o que for direto acaba sendo melhor. Vejam, para quase tudo que é teste, ele é sempre direto, todos os testes sempre serão diretos para alguma coisa, para alguma variável, e indireto para outras. Olhem para aquilo que vocês podem utilizar em cada protocolo, seja para força, para resistência, para composição corporal, para flexibilidade, não importa. Olhem para aquilo que existe de direto e reconheçam o valor de cada protocolo, de cada teste, por aquilo que ele informa, que ele mede diretamente. E cuidado com aquilo que é estimado. Então olhem mais para os protocolos e enxerguem riquezas. Olha o teste de Cooper. Ele me estima um VO2 máximo, mas eu tenho uma velocidade média. Isso é medido diretamente, eu posso usar isso para os meus treinos. Eu sei que em 12 minutos ele aguenta uma velocidade média de 13 km por hora. Poxa, isso é uma medida fantástica para eu pensar em treinos. Tudo bem? Mesma coisa, dobras cutâneas. Eu, por exemplo, não trabalho com percentual. No meu sistema de treino aqui da Bradon, no nosso sistema, nós trabalhamos com somatório de dobras cutâneas. Fazemos as 7 dobras e somamos. A gente trabalha com ultrassom aqui, mas é a mesma coisa. Eu somo todas as espessuras e tenho o somatório da gordura subcutânea. E como é que eu sei que ele emagreceu? Na medida em que esse somatório vai diminuindo. Mas qual era o percentual? Pouco me interessa. Eu tenho uma medida direta, eu valorizo mais a medida direta. Somatório, aí eu tenho os parâmetros ótimos de somatório de dobra para dizer se está dentro de um valor adequado ou inadequado de quantidade, entre aspas, de gordura subcutânea. Maravilha? Então a ideia aqui era essa, o vídeo era para isso. Desculpe que acabou ficando um pouco longo aqui, mas espero que vocês com esse vídeo tenham entendido efetivamente o quanto cada teste, cada protocolo pode ser
mais ou menos valioso na medida em que nós olhamos para ele, né, com medidas diretas ou estimativas, né, testes indiretos. Maravilha, eu espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês e espero, né, reencontrá-los aqui nos demais vídeos no canal. Deem uma olhada nos outros vídeos todos que eu sugeri, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no nosso canal, recomende o vídeo e, se possível, faça parte aqui também do nosso clube de membros no canal. Muito obrigado, pessoal.